Quando alguém pergunta, pastor, festa das primícias, tal, como funciona? Como que o senhor entende? Como que o senhor prega? Como que o senhor faz? Vamos lá, como é que eu entendo? Até anotei aqui para a gente não fugir da base bíblica. No Antigo Testamento, referia-se à primeira parte da colheita oferecida a Deus, simbolizando gratidão e consagração. Perfeita colocação do pastor Oséias. No Novo Testamento, o termo primícia assume um significado espiritual e mais profundo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23, Cristo é chamado das primícias da ressurreição. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 18, os crentes são chamados de primícias de uma nova criação. Romanos, capítulo 8, versículo 23, só para a gente começar, né? O Espírito Santo é chamado de primícias da herança celestial. Então isso mostra a transição da prática, que o pastor bem colocou, que era uma prática agrícola, sacrificial, para um conceito espiritual, cristológico, cristocênico, que a gente acompanha no Novo Testamento. Então você entende que as primícias vêm para o Novo Testamento com um conceito espiritual. Um conceito espiritual, como a Páscoa vem através... Sim. Enfim, Jesus é a nossa Páscoa e tal. Ok. Pastor Oséias. Bom, é justamente nesse sentido que, se o conceito é espiritual, ela não pode ser norma e não pode ser lei, para que nós venhamos a obedecer. Porque, na verdade, o que me preocupa, pastor César, quando estabelece a questão do Antigo Testamento e a igreja traz hoje como uma prática para a igreja atual, é que nós sabemos que no Antigo Testamento as leis estabelecidas por Deus exigia o cumprimento da forma como era determinada na lei. E o não cumprimento da lei trazia como consequência punição. Havia punições específicas para o não cumprimento da lei. Então nós sabemos que hoje, quando nós tratamos das primícias relacionado à oferta, à entrega, e tem esse símbolo, da questão do princípio de entender que aquilo que eu tenho de mais importante, eu tenho que ofertar, eu tenho que dar a Deus isso, e isso está relacionado a um princípio, não à lei, porque quando eu não faço isso, ou eu deixo de fazer, necessariamente eu não sofro uma consequência da desobediência da lei. Porque aí é uma questão, eu entendo que hoje a oferta é uma questão de coração, daquilo que você sente para entregar para Deus o seu melhor. E Deus não existe, se você não fizer dessa forma, você não vai receber aquilo. Não existe isso no Novo Testamento, um dá para receber. É uma dedicação que você tem que compreender o princípio de ofertar, de dar a Deus o que é o seu melhor. Ok. Apóstolo Leonardo. Eu acho que alguns termos que a gente usa nas igrejas neopentecostais em si, são termos que muitas vezes eles trazem um preconceito de outras pessoas que entendem da religião de uma outra forma. Por exemplo, o pastor bem colocou sobre primícias, sobre oferta. Eu concordo com o que o senhor falou, em parte. Porque se eu sou uma pessoa convertida e eu vou ofertar, eu só vou ofertar o melhor. Eu não vou ofertar qualquer coisa. Por mais que Deus não me exija que eu faça determinada coisa A, B ou C, se eu sou convertido e eu vou ofertar, é óbvio que eu vou ofertar a minha melhor parte a Deus. Então, eu acho que isso parte muito da conversão da pessoa. Entendo a preocupação sobre o ensino, que muitas pessoas ensinam sobre primícia, sobre a oferta, confundem às vezes primícia com dízimo, com oferta. Eu até entendo. Mas o que eu quero trazer para o conceito é sobre o Novo Testamento, onde a Bíblia ela faz muitas alusões à primícia no conceito espiritual. E não há nenhuma determinação no Novo Testamento dizendo que se falar de primícia é errado. Ou se fizer uma festa da primícia é errado. Não existe essa negação. Eu aprendo muito acompanhando os programas do senhor. Tem o senhor até como um professor, já disse várias vezes isso. Uma das coisas que eu aprendi com o senhor, em um dos debates, eu já vi em alguns aqui, foi que o que a Bíblia diz sim e não, a gente não debate, não tem conversa. É sim e não. Mas o que a Bíblia não diz nem sim nem não, há espaço para a gente poder debater. Algumas pessoas vão concordar e outras vão discordar, mas biblicamente falando, não tem como alguém dizer que é errado eu usar o termo primícia para falar, por exemplo, de oferta. Porque se eu sou convertido, a minha oferta realmente vai ser sempre uma primícia.
A minha oração vai ser sempre uma primícia. O meu louvor vai ser sempre uma primícia. Eu sou um cara convertido. Eu estou aqui no programa, eu venho aqui no programa. É a minha primícia para Deus. Por quê? Porque é o meu melhor. Esse é o conceito que eu entendo como primícia, que eu trago para a minha vida, para o meu ministério. Ok. Pastor Oséias. Então, o apóstolo Leonardo, mas o grande problema aí, na verdade, o grande problema não é de utilizar os termos e orientar as pessoas a entender esse princípio de entregar o seu melhor para Deus. O grande problema das primícias é quando muitas igrejas estabelecem que as suas primeiras coisas, aquela história, aí o pessoal até traz isso hoje, separe lá 30 dias do seu salário. Interessante que lá no Antigo Testamento todos trabalhavam na colheita das suas plantações e recebiam os primeiros frutos. Então esses primeiros frutos eram entregues necessariamente a Deus, né? Entregue ao sacerdote, entregue para a causa do povo de Deus. Então, hoje as pessoas estão trazendo de volta como se isso fosse dessa mesma forma. Então, eu tenho que estabelecer as primeiras coisas que eu recebi, eu tenho que dar para Deus. Como se os demais não fossem tão importantes quanto. É isso que eu preciso esclarecer claramente, que todo o seu salário é santo quanto, e o texto que fala sobre isso é o texto de Romanos 11:16. Paulo diz que tanto as primícias como toda a massa, ela é santa. Então, aqui não tem a ideia. Se você deixou de entregar o primeiro, recebeu e não entregou porque você pagou algumas coisas, teve que fazer algumas coisas, se você fazer isso no final do seu mês, você não está cumprindo com aquilo que Deus estabelece de ofertar. Então, eu não vejo isso como correto. Então, é isso que é importante deixar claro. Eu acho que o irmão está sendo bastante objetivo. Eu entendo esse pensamento de que olhar isso como um conceito, como um princípio. Mas nós temos um problema que é ver que muitas igrejas caminham para isso como uma lei. E todas as vezes que nós colocamos no Novo Testamento a questão de princípios como lei, aí nós vamos errar e errar bastante. Pastor. Não, eu entendo o senhor, mas assim, é porque a gente veio debater o conceito em si. Não como o conceito é aplicado pelas igrejas. Porque aí eu não posso... Aí teria que vir outros pastores para passar a visão dele. Eu estou passando a minha visão, o meu conceito do que eu acredito sobre primícia. Se tem um pastor A, B ou C que ensina de outra forma, aí é uma responsabilidade pessoal dele. Eu estou falando como eu ensino, como eu acredito que é uma primícia. Quando se fala de oferta, aí eu volto ao que eu falei. Se eu sou uma pessoa convertida, não só frequentador de igreja, porque hoje, infelizmente, a gente tem muitos frequentadores de igreja, gente que gosta de ouvir programa evangélico, gosta de ouvir rádio evangélica, acha que é convertido, mas não se converteu. Não mudou as práticas, não se arrependeu dos pecados, não reconheceu Jesus. Eu usar o termo, não uso mais o termo aceitar, né? Eu uso o termo reconhecer. Não reconheceu Jesus como seu único Senhor, único Salvador. E essa pessoa acha, porque está dando uma oferta ou coisa, que ela já está fazendo tudo para Deus. Agora, a minha primícia, a primeira coisa é a minha entrega a Deus. Eu entendo assim, primícia primeiro começa comigo, a minha entrega a Deus, reconhecer Jesus como meu único Senhor e Salvador. A partir dali, as coisas que eu faço para Deus, seja uma oferta, seja uma ida à igreja, seja eu ajudar a lavar a igreja, é a minha primícia. Eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Na prática, apóstolo, lá na igreja, na prática. Na prática, vamos lá. Eu sou membro da sua igreja, eu sou dizimista. Certo. Fora o dízimo, tem primícia também? Não. Então, como que é isso aí na prática? Quer dizer que o meu dízimo já é a primícia, é isso? Não. Não. A sua primícia, na minha visão, a sua primícia é tudo que você faz para Deus. Quando você se converte, você tem que ter, você vai ter a mente de Cristo, né? Então, a minha primícia é a minha oração. O que eu ensino? Eu, particularmente, ensino como primícia. Acordou, a primeira coisa que você faz é o quê? Faça sua oração. Fale com Deus. Não é uma primícia isso? Não seria uma primícia? Eu não estou fugindo da lei, entre aspas, mas estou trazendo ela para o Novo Testamento, como Jesus disse, né? Eu não vim revogar a lei, vim cumprir. Eu não estou anulando a lei. Nem estou dizendo que essa regra todo mundo tem que seguir. Quem não quiser seguir, não siga. Se você não acredita, amém. É você e Deus. Eu estou falando do que eu acredito e do que eu ensino. Então, primícia, na minha opinião, na minha visão espiritual e teológica, trazendo para o Novo Testamento, é isso. Então, eu tenho que ter a consciência. Eu vou orar. Primeira coisa que eu faço no dia é o quê? É orar. É a minha primícia. Eu estou apresentando a minha primícia a Deus.
Se eu vou à igreja, eu particularmente, dia de domingo, eu oriento sempre a pessoa a ir pelo culto da manhã, quem puder. A maioria pode. Tem gente que não gosta, vou dormir mais um pouquinho, posso ir à noite. Aí entra no que o pastor falou. Mas se eu não for à noite, Deus não vai me abençoar. Não, Deus vai te abençoar, mas se você pode acordar cedo e ir para a igreja, por que não fazer? Onde está o erro eu ensinar isso? Não há erro nenhum, teológico nem espiritual. Ao meu ver, não há erro nisso. Ok. Vamos lá, pastor Oséias. Então, é importante a gente deixar claro aqui, apóstolo Leonardo, o seguinte: a questão toda, e me parece que esse é o objetivo do nosso debate, até esclarecer as pessoas que hoje são frequentadoras das igrejas e membros dessas igrejas que estabelecem essas normas como lei. E aí eu volto a enfatizar que não existe essa determinação como lei, porque estava no Antigo Testamento e nós temos que seguir, porque no Novo Testamento não diz nem sim, não diz nem não. Desculpa só interromper, só para não perder o raciocínio do senhor, mas as igrejas determinam isso como lei ou como doutrina? Bom, aí é porque que tá. É diferente. Lei é uma coisa, doutrina é outra. Então, doutrina é outra, mas a gente sabe que, infelizmente, em muitos casos, para que se seja efetivada essa lei ou essa doutrina, estabelece como normas que gera bênção quando cumprida e, muitas vezes, gera punição quando não cumprida. Esse é o grande problema. O senhor não acredita que gera? Não acredito. Não gera, na opinião do senhor, não gera? Não gera, não acredito que seja como essa condição que Deus estabelece, uma vez não cumprida, uma norma, especialmente que era uma norma cerimonial do Antigo Testamento, que é trazida para os nossos dias, e eu não cumpro essas normas, eu estou descumprindo a lei. Porque se fosse assim, eu teria que cumprir a norma conforme está prevista aqui, no capítulo 13 de Êxodo, que fala que disse o Senhor: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. E ele vai dizer mais aqui no no versículo 13, ele diz: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. Ou seja, eu entrego o meu filho primogênito, para mim tê-lo de volta eu tenho que resgatar com uma oferta. Eu dou dinheiro, né, na igreja e tal, que aqui é do meu primogênito, eu resgato isso. A gente não vê isso acontecer, não fazemos isso. E aqueles que têm animais, quando não querem resgatar o seu jumento, vai lá e quebra o pescoço dele. Isso não acontece, não é feito isso dessa forma, dessa maneira. Então as pessoas querem trazer a lei do Antigo Testamento, que seja estabelecida, especialmente sobre essa questão da obrigação que os seus primeiros frutos têm que trazer para Deus, tem que ser dado para Deus, para a igreja, e aí a gente sabe que esse é mais uma forma de ter uma nova oferta. Além dos dízimos e ofertas, você sabe muito bem que as primícias é mais uma oferta. Não, eu não sei, o senhor está falando. Não, nós sabemos disso, que as igrejas que aplicam isso, você dá o dízimo, você dá a oferta e você dá as primícias também. Mas você já foi nessas igrejas e fez isso? Não precisamos ir, pastor Leonardo, está muito claro isso então, na rede. Não é ouve, você vê no YouTube. Se eu não vi pessoalmente, nos cultos, os cultos são passados na televisão, você acompanha isso o tempo todo. Vamos lá, apóstolo Leonardo. É porque assim, se eu for nessa linha, seguir a lei como o pastor está dizendo, então nenhuma lei é válida? Nenhuma? Ou só a premissa que não vale porque eu não gosto? As leis cerimoniais são determinadas para o povo de Israel. Certo. Especificamente, não pode ser trazido para a igreja. Mas a nossa igreja é baseada nas leis, em princípio do povo de Israel, ou não? Princípios é uma coisa, leis são outras. Leis cerimoniais, desde não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que lavar a mão, isso tem que fazer aquilo, são direcionadas para o povo de Israel no tempo específico. Nós não podemos trazer para o Novo Testamento, para a igreja, porque já foi decidido isso especificamente quando no concílio de Atos, quando os apóstolos se reuniram para acertar como que os gentios iriam fazer. Será que eles têm que seguir as mesmas determinações que estavam para os judeus? Falou que não, só se abstém da prostituição, né, da imoralidade, foi as condições que estabeleceram os apóstolos. Então parte da lei o senhor acredita que a gente deve seguir, e algumas partes das leis a gente não deve seguir? Não. Entenda bem, pastor Leonardo, eu vou falar para você como jurista que sou. As leis têm um propósito, né? E esse propósito é especialmente para o povo de Israel. As leis que são determinadas para o povo de Israel,
é somente para o povo de Israel naquele tempo. As leis que são gerais, leis de, por exemplo, de que você pensa, leis de cuidado da natureza, que a gente tem que ser, da nossa maneira de ser, de agir, que transpassa o tempo, são válidos para a igreja, para o nosso tempo. Nós devemos seguir a lei. E Pedro vai dizer sobre isso. Se você segue a lei e obedece à lei, você não tem que temer a lei, porque você obedece à lei. Entendeu? A lei que são estabelecidas. E hoje nós seguimos as leis, muito mais as leis da sociedade que nós vivemos do que propriamente as leis do Antigo Testamento. Porque se nós formos seguir as leis do Antigo Testamento, nós teremos dificuldade. Lá está escrito, é olho por olho, dente por dente. Né? Se o cara te roubar o negócio, tem que devolver 2. Então, e muitas vezes até ser morto por causa daquilo. Está lá no Antigo Testamento, nós vamos seguir essas leis. A gente tem que aperfeiçoar ela com Jesus para trazer para o Novo Testamento. Não, nós seguimos as leis da sociedade que é estabelecida. Nós temos leis estabelecidas para a sociedade, como cristão, que somos parte dessa sociedade, nós seguimos a lei da sociedade. Então não adianta ter lei cristã, então seguir as normas, as leis cristãs, só seguir as leis da sociedade, está tudo certo. Não, quando você fala leis cristãs, você tem que entender e perguntar quais são as leis cristãs que você estabelece. As leis que eu entendo que são cristãs são aquela lá do Sermão da Montanha. São as normas que Jesus deixou para a gente. Que muitas delas respeitam as leis antigas. Mas vamos lá, só para poder me aprofundar aqui. Primícia no Novo Testamento, Cristo e os crentes. 1 Coríntios capítulo 15 e 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Né? A festa das primícias aconteceu no dia seguinte ao sábado da Páscoa, ou seja, no domingo. Jesus ressuscitou exatamente nesse dia, cumprindo a profecia e tornando-se a primícia dos que dormem. Assim como a primícia garantia a colheita futura e a ressurreição de Jesus garante a ressurreição dos crentes. Ele foi o primeiro a vencer a morte, a primícia, e abriu o caminho para os outros. Então, segundo o que eu entendo, e pesquisei bem, estudei bem, separei bem as coisas bem direitinho, segundo o que eu entendo, quando eu trago a primícia para o Novo Testamento, para a nossa realidade atual de vida, eu trago nesse conceito espiritual, que é o conceito de vida, de uma ideologia de vida. A pessoa poder entender que ela é a primícia e tudo que ela faz tem que ser primícia para Deus. Quando já vai se falar de oferta, de voto, de uma determinada doutrina ou costume de uma igreja, eu particularmente não me sinto à vontade para entrar porque eu não conheço profundamente para poder contextualizar ou contestar. O que eu estou falando é baseado no meu ministério, na minha visão teológica e espiritual. Pastor Oséias, o senhor entende que o Novo Testamento, você tem, por exemplo, Páscoa no Antigo Testamento, que é uma festa. Você tem, por exemplo, Pentecostes, que é uma festa. No Novo Testamento, essas festas ganham novos sentidos, né? A Páscoa tem a ceia, tal. Jesus é chamado de nossa Páscoa, tal. Pentecostes é a chegada do Espírito Santo, tal. O que o senhor entende que acontece com a questão das primícias no Novo Testamento? Ela toma um outro significado como essas que eu falei ou não? A gente traz para o Novo Testamento a questão do significado, do simbolismo das primícias, que é dar a Deus a melhor parte. É ofertar ao Senhor a melhor parte da nossa vida. Mas, no entanto, no Novo Testamento, quando a gente vai verificar, a ideia é de ofertar completamente, oferta agradável, sacrifício vivo, entrega total, ou seja, entender que tudo que temos e que pertencemos e que obtemos pertence a Deus. Então, a ideia da primícia aí vem para o Novo Testamento, na ideia das pessoas entenderem que eu não posso dar aquilo que sobra, mas eu tenho que dar do meu melhor para Deus. Se eu tiver tempo eu vejo isso, aí o apóstolo Leonardo está falando. Se eu tiver tempo, aí eu vou pensar nesse negócio. Se sobrar algum recurso, algum dinheiro, aí eu vou ofertar na igreja, vou abençoar aquela obra. O Novo Testamento vem justamente para trazer, para não ter essa ideia, que eu acho que muitas pessoas têm, aquela história, sobrou R$2 aqui, eu vou dar de oferta para a igreja. Quando ele precisa entender que tudo que lhe pertence, é a mesma questão do dízimo.
O dízimo não pode ser uma lei, que a pessoa fala, eu sou obrigado a dar o dízimo. Não, se você faz obrigado, a própria palavra de Deus vai falar que Deus não aceita isso, né? Não é por constrangimento. Você não pode dar por constrangimento. Você tem que entender que tudo pertence a Deus e eu só estou devolvendo a Deus uma parte do que eu tenho. E Deus estabelece isso como um teto para você entender o que você pode devolver. E aí você tem 10%, mas se você quiser devolver 15, 20 ou sei lá, até dar menos, aí que está aquela história. A pessoa, então na minha igreja o dízimo é menos de 10%. Mas é o que a pessoa sentiu e teve o desejo de dar. Não é por obrigação para fazer isso, mas é de coração que ela faz nessa oferta voluntária, entendendo que tudo pertence a Deus. Tudo é dele e ele só está devolvendo ao Senhor. Então eu penso, pastor César, aqui no Novo Testamento, mantém-se o princípio. E o princípio é, tudo pertence a Deus, eu tenho que dar a ele o melhor que eu tenho. Bom, como o tempo voa, meu Deus, já são quase 11h30 da manhã. Eu comecei esse primeiro bloco com o pastor Oséias, eu vou terminar esse primeiro bloco com o apóstolo Leonardo, para voltar no último bloco com o pastor Oséias. Pastor Leonardo, fica à vontade. A gente entende que Cristo tem que ser o primeiro em tudo, né? Entendo que não deve ser nada por obrigação ou constrangimento, mas entendo que as pessoas que se sentem obrigadas a fazer algo para Jesus são pessoas que não reconheceram Jesus ainda na vida delas. Então, para elas é muito pesado fazer alguma coisa, é muito sacrificante, é muito difícil fazer alguma coisa. Quando uma pessoa que realmente se converteu, ela não vai encontrar essa dificuldade, esse problema todo para fazer algo para Deus. O pastor parece até que leu o que eu anotei aqui, ele falou. A primícia é o princípio da entrega total a Deus, né? Como eu coloquei aqui. No tempo, buscar em primeiro o reino de Deus, nas finanças, honrar o Senhor com o princípio da sua renda, nas decisões, para que em tudo tenha preeminência. Quer dizer, então, quando a gente entende o conceito de primícia, conceito espiritual da primícia, obviamente eu vou viver de acordo com esse conceito. O pastor falou sobre dízimo, por exemplo. Não sei se o senhor é dizimista. O senhor é dizimista? Sou. Sou dizimista? Sim. Bom, o dízimo não seria um conceito tanto quanto a primícia? Só que por espiritual, hoje o senhor faz... O senhor não é obrigado a ser dizimista, ninguém obriga o senhor a ser dizimista, nem obriga ninguém. Ninguém está vendo que dia que a pessoa recebeu. Embora já ouvi relatos de que tem igreja que tem que... Vai para cima, né? Ouvi, não vi. Tem que preencher, então carimbar, eu não sei se é verdade. Comprovar. Porque que a gente ouve às vezes em rede social, tem gente que fala cada coisa e nem sempre é verdade, né? Na nossa igreja batista, antigamente nós tínhamos um quadro dos dizimistas. Mês a mês, né? Mês a mês. Tinha a data que a pessoa recebe, tudo Não, direitinho. tinha os valores que eram dados. Antigamente era assim. Hoje em dia acho que não. Hoje em dia é assim ainda não. A maioria das igrejas não tem mais, mas antigamente era assim, muitas igrejas. Mas a gente entende na conversão sobre o dízimo. E não é uma coisa pesada para mim, nem que nenhum pastor precisa ficar me falando, nem me cobrando. Ah, não, o pastor quer o meu dinheiro. Não, eu entendo, porque eu me converti. E quando a gente se converte, a gente entende que o que eu puder fazer para contribuir que o reino dos céus avance e salve outras pessoas, eu vou fazer com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação, sem ser obrigação. Se alguém tenta me obrigar, então eu acredito que essa pessoa, seja pastor, seja quem for, já está fora do que é o conceito espiritual das primícias.